E aí, galerinha, vamos dar continuidade ao nosso assunto de micro-organismo Vida Invisível, parte 3. Essa é a nossa aula número 4 da disciplina de CFB. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre o reino protista. Bem, o reino protista, ele é constituído dos protozoários, algas uni e pluricelulares. As características básicas dos componentes do reino protista. Eles podem ser uni ou pluricelulares, são seres eucariontes, pois possuem um núcleo organizado, possuem seres autotróficos, como as algas, e heterotróficos, como os protozoários. Autotróficos produzem seu próprio alimento, heterotróficos eles precisam consumir esse alimento para sua nutrição e podem ser tanto de vida livre ou ser parasita. Bem, vamos começar com as algas. As algas, elas são classificadas em uni ou pluricelulares. As algas unicelulares, elas são autotróficas. Elas produzem seu alimento através do processo de fotossíntese. Aí nós temos alguns exemplos dessas algas, como as euglenas, diatomáceas, dinoflagelados. As algas pluricelulares. Essas algas pluricelulares são as algas verdes, as algas vermelhas, a alga parda ou a alga marrom. E os protozoários? Os protozoários eles são também unicelulares e heterotróficos, ou seja, eles precisam consumir o alimento e a maioria deles são protozoários parasitas. Bom, dos protozoários eles estão classificados nos rizópodes, que a classificação é feita através da sua locomoção. Então, os rizópodes, como as amebas, eles têm a presença dos pseudópodes. O que são os pseudópodes? Pseudópodes são os falsos pés, como esse daqui, ó. Nas amebas, elas usam esses pseudópodes para capturar o seu alimento. Nós vamos ter também os ciliados, protozoários ciliados, que tem a presença dos cílios, como os paramécios, que eles vão ter ao longo de toda a parede do seu corpo vários cílios pequenininhos. Nós vamos ter os flagelados, que vão ter a presença de flagelos, como o protozoário trypanosoma e também como a giardia. Nós vamos ter os esporozoários, que são protozoários sem estrutura locomotora, como o plasmídium. E esses protozoários, nós vamos ver algumas doenças causadas por esses protozoários. Por exemplo, os protozoários flagelados. Ele é o protozoário flagelado, ele vai causar doença de Chagas, a leishmaniose, tanto a úlcera de Bauru, a giardíase. E o barbeiro, ele vai ser o agente transmissor da doença de Chagas, que vai ser aonde o barbeiro vai ser o hospedeiro intermediário, o hospedeiro principal desse protozoário. É onde ele vai se reproduzir até ele infectar uma pessoa quando o barbeiro for picar. O esporozoário, por exemplo, causa a malária, através da picada da fêmea do mosquito anáfolis, que ela se alimenta de sangue. A amebíase, que é uma doença que quando a pessoa consome água, alimento contaminado por uma espécie de ameba, que é a entamoeba estolítica, muito comum. E o sintoma é a eliminação de fezes líquidas com sangue e dores abdominais. Nós vamos ter também a doença de Chagas, né, que a gente já viu, que é uma doença causada por um protozoário flagelado.
onde o barbeiro ele vai se alimentar do sangue da pessoa. Quando ele pica a pessoa, quando ele ferra a pessoa, ele também, ao mesmo tempo, ele faz suas necessidades fisiológicas, ele defeca. E é nessas fezes que estão os protozoários que vão causar o mal de Chagas. E um dos sintomas da doença de Chagas é a insuficiência cardíaca, aonde ela vai provocar aquela doença do coração grande. E uma das maneiras de se evitar essa doença é eliminar o inseto transmissor, principalmente porque ele vive nessas casas de palafitas ou nessas casas de barro antiga. E uma dos meios de prevenção é fazer a questão da casa de parede de alvenaria. A leishmaniose, né, que é também causada por um protozoário flagelado. Ela é transmitida através da fêmea do mosquito anáfolis, que ela vai, pelo mosquito palha, que ele alimenta e se transmite o protozoário que vai causar essa doença. O sintoma é ferida recoberta por crosta ou secreção purulenta, como formação de pus. Há também a possibilidade de ser uma manifestação que se dá através de lesões inflamatórias no nariz ou na boca. A giardíase, ela é contraída quando a pessoa consome água ou alimentos contaminados pelo protozoário Giardia lamblia, que vai ocorrer da seguinte maneira: a pessoa vai fazer a ingestão de cistos de cistos da giardíase. Esses cistos entram, né, através dentro do sistema digestório em forma de trofozoítos, né, porque ao longo do ciclo de vida desse protozoário, ele tem várias formas. A primeira é o trofozoíto, que ele vai emergir do cisto que a pessoa do cisto do qual a pessoa ingeriu quando ela consumiu o alimento ou a água. Depois esse trofozoíto ele vai se reproduzir lá dentro da pessoa por reprodução sexuada. Na presença quando a pessoa quando ela defeca, né, ela vai causar, ele vai fazer com que esses cistos sejam liberados novamente e contaminando de novo a água, o alimento, e aí outra pessoa ingerindo, e vai ocorrendo o ciclo de contaminação e o ciclo de vida desse protozoário. A malária, que é a fêmea do mosquito anáfolis, ela vai se alimentar e vai transmitir o protozoário que causa a doença. E aqui mostrando como é que a fêmea consegue transmitir. Porque o protozoário ele desce pelo canal do duto por onde o mosquito ele suga o sangue. Então, no momento que o mosquito começa a sugar o sangue, o protozoário começa a descer por esse ducto e vai para a corrente sanguínea. Então, a pessoa vai ter febre intermitente, ou seja, vai ter aquela febre com oscilações de temperatura, calafrios. E uma das profilaxias, o meio de prevenção, é eliminar o inseto transmissor. A toxoplasmose, que é causada pelo protozoário Toxoplasma gold, que é transmitida pelo contato com animais domésticos ou suas fezes. Muitas das vezes, nessa questão da toxoplasmose, muitas pessoas acabam olhando para os animais domésticos como uma forma negativa. Mas, na verdade, os animais domésticos não são eles que vão transmitir a doença. O teu animal doméstico, se você tem um cuidado higiênico, vacinação, vermifugação, e não dando alimento cru para o seu animal doméstico, seu cachorrinho, o seu gatinho, ele não vai contrair essa doença.
porque a toxoplasmose, o protozoário que causa a doença toxoplasmose, ela advém de alimentos crus. Por exemplo, carne bovina, principalmente carne suína. Quando esses alimentos são mal feitos, consumidos assim, pré-cozidos, meio cru, você pode estar ingerindo esse protozoário e aí você acaba se contaminando com ele. E quando você dá esse alimento cru para o seu animalzinho doméstico, você acaba contaminando ele e aí ele vai fazer a necessidade fisiológica dele e às vezes você vai ter contato e no contato das fezes contaminadas do animal doméstico que acaba ocorrendo a infestação da toxoplasmose. Aí vamos falar das algas, as algas unicelulares, que elas vão possuir clorofila e vão realizar fotossíntese, liberando oxigênio e servindo de alimento para outros seres vivos. Além da clorofila verde, algumas algas têm outros pigmentos que também absorvem luz solar e lhe dão coloração avermelhada ou dourada. Como nos protozoários, a reprodução dela é assexuada e a mais comum, embora haja espécies que também se reproduzem de forma sexuada. São formadas pelas crisófitas, pelos dinoflagelados e pelas euglenófitas. As euglenófitas, elas vivem de água doce, possuem 1 ou 2 flagelos para locomoção e não possuem parede celular, só uma película membranosa. As crisófitas, ou as algas douradas, elas vivem nos oceanos, possuem uma carapaça externa formada por sílica, que lembra uma saboneteira e protege a célula. O maior grupo delas são as diatomáceas. Os dinoflagelados, que são algas unicelulares, algumas são bioluminescentes, ou seja, elas têm um pigmento que reflete luz. Autotróficas ou heterotróficas, podem liberar pigmentos que tornam a água vermelha, produtora de toxina. Aquela maré vermelha é formada por algas do tipo dinoflageladas, que quando elas se reproduzem em grande quantidade, elas acabam causando dano ambiental, porque elas produzem uma toxina que acaba inibindo, tirando o oxigênio da água, impedindo que também a questão da incidência do raio solar na água, causando a morte de muitos organismos aquáticos. As pirófitas vivem nos mares, possuem as xantófilas e caroteno. A maioria são dinoflagelados, possuem 2 flagelos e paredes celulares de celulose e são responsáveis pela maré vermelha. As pluricelulares são algas macrófitas, que são aquelas algas grandes, que a gente consegue ver. É visível a olho nu porque são pluricelulares. A maioria vivem no ambiente marinho, mas há espécies de água doce e terrestre. Seu corpo é formado por um talo que pode apresentar ramificações, possuem pigmento que absorve a luz solar, fazem fotossíntese e servem de alimento para outros animais, e os principais grupos são as clorófitas, as rodófitas e as feófitas. As clorófitas ou algas verdes possuem coloração esverdeada. Elas são ricas em clorofilas. Muito comuns elas no fundo do oceano, perto de corais. As fiófitas ou algas pardas possuem coloração marrom, são ricas em fucoxantina. Então essas algas marrons elas são encontradas mais em ambiente de alta profundidade no oceano. As rodófitas ou algas vermelhas, elas possuem essa coloração avermelhada porque são ricas em ficoeritrina. A reprodução delas pode ser assexuada por divisão binária e zoosporo mitóticos,
sexuada por conjunção e o ciclo delas são complexos e diversos. Da reprodução assexuada ou divisão binária, essa alga, ela vai ocorrer a divisão dela, ela vai dividir tanto o seu núcleo, o seu material genético, o seu citoplasma, e vai ocorrer a divisão da parede, da membrana celular, da parede dessa alga, formando assim duas algas idênticas. Vai ter também a desosporose, que é a liberação dos esporos flagelados por mitose, aonde essa alga, né, vai ter os seus filamentos adultos, e dentro desse filamento adulto vai ocorrer o processo de mitose. Vai ocorrer a formação do zoosporo, que ele vai ser liberado, né, para o ambiente. E esse zoosporo ele vai se fixar no substrato, vai germinar e vai formar um novo filamento, dando origem a um filamento adulto. E aí nós vamos ter a reprodução sexuada, aonde nós vamos ter a alga fêmea e uma alga que vai ter o gameta fêmea e uma alga que vai ter o gameta macho. Essas algas elas vão ser haploides, que vão produzir esses gametas haploides por meio de processo de mitose. Então, vai ocorrer a liberação do gameta masculino e do gameta feminino, vai ter a fecundação e o desenvolvimento do zigoto. Aí esse zigoto vai ser diploide, porque ele vai ter tanto o material masculino quanto feminino. Aí daí vai ter vai ocorrer a formação do adulto. Esse adulto vai ocorrer a formação de células dele. Nessas células vai ocorrer a formação do esporófito. Esse esporófito ele vai ser liberado, onde vai germinar e fazer a formação tanto da planta com o gameta feminino, quanto da planta do gameta masculino, e assim dando continuidade no ciclo reprodutivo. E aí, uma frase reflexiva: que o final de semana seja abençoado, seja de luz, de paz interior e clareza de pensamentos e sentimentos. Reflita nessa frase, tenha um ótimo final de semana e até a próxima aula.